Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Tributário ao Pé do Ouvido. Meu nome é Henrique Gomes Neto, sou advogado militante em Direito Tributário, especialista em Direito Tributário pelo IBET, especialista em Contabilidade Financeira e Tributária pela Universidade Estadual de Londrina. E hoje estou na companhia de Felipe Ciancafortes. Tudo bem, Felipe? Oi, Henrique, tudo bem? Olá a todos que estão nos ouvindo. Eu sou o Felipe Ciancafortes, sou especialista em Direito Tributário pelo IBET, eu sou mestre em Direito Negocial pela UEL, em Londrina. Eu sou também professor, principalmente do curso de especialização em Direito Tributário e eventualmente de outras instituições. Lembramos que vocês podem nos ouvir no Spotify, Deezer, Podcasts, Google Podcasts, SoundCloud e também no nosso aplicativo, que pode ser baixado na sua loja de app disponível para Android. Nos sigam também nas nossas páginas das redes sociais, Facebook e Instagram. Lembramos que somos formados por um grupo de advogados públicos e privados que se dedicam ao direito tributário e não teremos um formato apresentadores ou participantes fixos. O nosso tema de hoje é propostas de reforma tributária. Destacamos que esse é o primeiro episódio sobre o assunto. Vamos trabalhar de uma forma geral com as principais ideias das propostas de reforma e dedicaremos um episódio específico para cada uma delas. Hoje nós estamos, como já dito, na companhia de Felipe Ciancafortes, que acaba de escrever um e-book sobre o tema. Poderia nos passar algum conhecimento sobre isso, Felipe? Vamos lá, Henrique. Bom, o meu e-book, para quem quiser baixar, está disponível no site www.marquesfilhoadvogados.com.br/blog-mf. É só entrar lá, se cadastrar, que já consegue baixar o e-book. Nesse estudo eu fiz uma proposta de analisar aí as principais reformas tributárias que a gente tem hoje em tramitação no Congresso Nacional. É um tema aí que a gente começou a ouvir bastante, principalmente no início do segundo semestre, depois que foi aprovada a reforma da Previdência na Câmara. Parece que esse foi um assunto que entrou em pauta. Então, a minha proposta foi analisar as propostas em andamento. Antes de a gente falar das propostas, eu acho que vale a pena a gente dar um passo atrás só para fazer uma breve análise do porquê que se fala em uma reforma tributária, que isso facilita muito a compreensão das propostas que têm em andamento e o que elas pretendem atingir, o que elas pretendem alterar. A gente consegue pontuar aí do nosso sistema tributário, vamos colocar aí em 5 principais problemas. Primeiro, o sistema tributário brasileiro é altamente complexo. A gente tem uma competência tributária dividida entre União, Estados, municípios e Distrito Federal. Se a gente for fazer a conta, a gente tem quase que 6 mil entes federativos criando tributo, instituindo tributo, regulamentando tributo. Eu achei um estudo de 2017 feito pelo Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação. Eles concluíram que desde 1988, que quando foi promulgada a nossa Constituição, foram criadas 363.779 normas tributárias. É mais ou menos uma média de criação de 1,88 normas por hora desde que a Constituição foi instituída. Então, é muita norma, o sistema ele é muito complexo. Não é à toa que nós temos a famosa expressão no direito tributário, o verdadeiro manicômio tributário, É uma coisa difícil de entender, é difícil de acompanhar. E se você pega a fundo essa tributação e percebe, por exemplo, que a tributação do consumo, que é a mais problemática, ela está dividida uma parte para a União, uma parte para o município, outra parte para os estados, com base se entrelaçando, com normas que muitas vezes contradizem umas às outras, essa complexidade começa a ficar muito evidente. Basta ver que a gente tem guerra fiscal, tem questões de substituição tributária, tem questões de preenchimento de declaração, de classificação de mercadoria, isso tudo entra na questão de complexidade de norma. E essa complexidade ela leva a um segundo problema. O sistema tributário brasileiro ele é altamente custoso. E aqui eu não estou falando de carga tributária, não é que a gente paga muito tributo. Não, a gente gasta muito dinheiro para conseguir pagar o tributo. Também tem um outro estudo que foi feito, se gasta em torno de 1.800 horas por ano para cumprir as obrigações acessórias de natureza tributária. Preencher declaração, emitir nota fiscal, emitir livro fiscal, preencher guia, pagar guia. É muito tempo.
né? É muito tempo e muito recurso. Dinheiro que a empresa poderia estar investindo na própria atividade econômica. Em vez de fomentar a sua atividade, ela precisa tirar capital para conseguir fazer as obrigações de pagar o tributo. E muitas vezes, mesmo despendendo essa energia, esse investimento, ela acaba apurando obrigações de forma equivocada, não por má fé, mas realmente dada a complexidade das normas e incorrendo em multas tributárias elevadas, né? Pois é, e veja bem, às vezes parece que o sistema é feito para dar errado mesmo, porque não bastasse toda a complexidade que já tem, hoje a gente tem uma inversão, que na verdade quem é obrigado a fazer a atividade fiscal é o contribuinte. Então é o contribuinte que tem que ter acesso à legislação, que tem que interpretar a legislação, tem que mostrar para o fisco quanto que ele deve, e se o fisco discordar, ainda tem essa questão das multas que você colocou. Então é exatamente isso. E isso leva a gente tem um terceiro problema também. Como tem essa competência tributária, que tem toda essa divisão, muitas vezes, que a rigor seria um só tributo dividido, uma parte entre União, uma parte entre o município, uma parte entre os estados, acaba tendo um entrelaçamento, uma sobreposição de base, né? E acho que uma questão que deixa muito clara essa sobreposição é a discussão da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS da COFINS, que foi discutido no podcast passado. Isso mesmo. Isso é muito claro. O ICMS, imposto estadual, ele é formulado de um jeito que ele incide sobre ele mesmo, né? Então a empresa acaba cobrando aquele valor do ICMS e esse valor de cobrança é entendido como se estivesse sendo faturado pela empresa e sofre incidência de PIS, sofre incidência de COFINS, sofre incidência até mesmo de IPI e assim por diante. Então isso, além de deixar a tributação obscura, porque é impossível da gente conseguir identificar com precisão qual é a carga que incide sobre cada tributo, ele fica mais caro, porque a base tributária de cada produto ela vai se inchando em razão dessa sobreposição, dessa autocomposição, digamos assim. E é fato que nós precisamos alterar isso, né? Essa realidade que nós temos hoje de complexidade, de custo elevado, de insegurança jurídica e de alta punibilidade tem que ser alterada. E qual é o caminho para isso, Felipe? Bom, eu acho que é possível resumir a necessidade de uma reforma tributária em 3 palavras, vamos dizer. Eu acredito que a tributação tem que tentar reduzir a complexidade, tem que tentar reduzir custo e tem que tentar reduzir a regressividade, né? Que é um sistema tributário que se cobra dos mais pobres, eles são os mais tributados quando a gente fala proporcionalmente àqueles que têm uma renda maior. Então esses são os 3 pontos que eu acredito que têm que ser rebatidos. Então, primeiro, acredito eu que uma reforma tributária ela tem que buscar uma simplificação, reduzir quantidade de norma, reduzir quantidade de obrigação acessória, reduzir a própria racionalidade do tributo, deixar ele mais compreensível, deixar ele menos sujeito a interpretações, mais objetivo. Isso leva a um segundo ponto, né, que é a desburocratização. Se você simplifica, você consegue reduzir aquelas obrigações que circundam o tributo. E por fim, se você consegue deixar ele mais simples, deixar ele menos burocrático, você deixa ele mais racional. Você consegue fazer com que o tributo incida sobre o que ele realmente pretende alcançar, que ele atinja o objetivo pelo qual ele foi instituído. Hoje, como você disse no início do podcast, nós temos algumas propostas de reforma em discussão. Nós temos as 2 casas do Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados e o Senado, e nós temos então algumas principais propostas que nós trouxemos para discussão com os ouvintes, correto? Correto. A gente consegue sintetizar as propostas em andamento, vou chamar de principais propostas, porque certamente tem outras mais pontuais em tramitação que não estão em tanta relevância. As que a gente consegue chamar atenção, né, são basicamente 4 propostas, 3 tramitando na Câmara dos Deputados e uma no Senado Federal. A primeira proposta é uma proposta apresentada pelo então deputado Raul em 2004, proposta de emenda constitucional 293 de 2004. Essa proposta, desde dezembro do ano passado, ela está pronta para ser debatida no plenário da Câmara. Acredito que agora ela vai aguardar as outras propostas tramitarem para que elas sejam votadas juntas. A segunda proposta é a proposta de emenda constitucional número 45 de 2019. Foi apresentado pelo deputado Baleia Rossi, formulada com base numa proposta de reforma tributária desenvolvida pelo Centro de Cidadania Fiscal, que ele é capitaneado basicamente pelo economista Bernardo Api, pelo advogado e doutor em Direito Tributário Eurico Marcos de Sante, pelo consultor e professor Nelson Machado.
Depois dessas duas propostas, a gente tem uma proposta lá no Senado Federal, que é a proposta número 110 de 2019. Essa proposta do Senado Federal, ela é a mesma proposta do deputado Hawley, só que agora foi apresentada na outra casa, né? Ela reproduz a proposta que já está em andamento. E por último, a gente tem a proposta de emenda número 128 de 2019, que é de autoria do deputado federal Luiz Miranda. Então essas são as principais. O que tem acontecido muito também, em razão da tramitação, que várias propostas de alteração do texto têm sido apresentadas. Então a gente consegue ver outros modelos de reforma sendo desenvolvidos dentro dessas propostas em andamento. E a proposta número 45 é que tem recebido mais emendas nesse sentido, que mais tem recebido alternativas, né? Tem surgido outras soluções aí no meio desse texto. Na análise da proposta de emenda constitucional 45 de 2019, você, pelo site ali da Câmara dos Deputados, você verifica que ela tem 124 emendas propostas para análise, discussão e votação, né? Isso. Então, o nosso podcast de hoje vai trabalhar com o texto base e também com o voto proferido na Comissão de Cidadania e Justiça, né? Mas não vai ser analisado as emendas de cada um, né? Isso vai ser trabalhado num podcast específico de cada proposta. Hoje a ideia é passar mais o desenho geral de cada uma dessas, certo? Isso mesmo. Bom, vamos lá. O que essas propostas elas têm em comum? O alvo central dessas 4 propostas é a tributação do consumo. Como eu disse, essa tributação hoje ela é mais complicada em razão da pulverização. Então a gente tem PIS, COFINS e IPI de competência federal nas mãos da União, ICMS nas mãos dos estados. Não tenho medo de dizer que o ICMS é o imposto mais complicado, o que mais dá problema no sistema hoje é o ICMS. Sem dúvida nenhuma. Justamente em razão da forma como a competência foi outorgada. E por último, a gente tem ainda o ISS nas mãos dos municípios. A rigor, esses 5 tributos incidem sobre a mesma coisa, que é o consumo. Então essa pulverização ela só deixa o sistema mais complicado, mais suscetível a problemas. Então essas 4 propostas elas atacam fundamentalmente a questão do problema da tributação do consumo. E elas propõem, de forma geral, né, cada uma com uma particularidade, a criação de um imposto único que incide sobre bens e serviços em geral, ou seja, um imposto que tribute o consumo. Tem sido chamado de IBS, certo? Imposto sobre bens e serviços. Essa é a ideia geral. O que seria esse IBS? Ele seria um ICMS aprimorado. É um ICMS como o ICMS deveria ser, na verdade. Ele atingiria o consumo de todos os bens e todos os serviços, indistintamente. Ele seria um imposto não cumulativo, então tudo aquilo que é cobrado nas etapas anteriores, durante a cadeia de circulação, é aproveitado nas cadeias subsequentes, nas etapas subsequentes. Chamamos de crédito financeiro. Isso, exatamente, né? O ICMS ele usa a sistemática do crédito físico. É basicamente aquilo que encosta na mercadoria, aquilo que encosta no produto gera crédito. Esse modelo que está sendo proposto ele é mais amplo. Então é tudo aquilo que onera a produção, que onera a circulação, ele gera crédito do IBS. Ele teria uma natureza uniforme em todo o território nacional, então a princípio não teria diferença de tributação em razão de origem, de destino, de região, de produto, ele teria uma uniformidade nesse sentido. Se propõe também uma legislação única, em termos gerais, ressaltando, né, uma legislação única de modo a evitar essa pluralidade que a gente tem hoje. E ele corrige alguns problemas, se pretende corrigir alguns problemas mais pontuais do ICMS. Então não teria mais o cálculo por dentro, seria calculado por fora. Como é um tributo que incide sobre o consumo, então ele tem que onerar onde o consumo ocorre. Isso quer dizer que nessas operações interestaduais ou intermunicipais, a tributação não ocorreria no estado ou no município de origem do bem ou do serviço, mas sim no estado ou no município de destino do bem ou do serviço. Isso gera algumas discussões, né? Como você mencionou, a primeira no tocante a uma legislação uniforme de âmbito nacional. Muitos municípios e estados levantam a bandeira da violação do Pacto Federativo, né? Como você enxerga essa questão? Sempre que se falou em reforma tributária, eu acho que é por isso que a gente está aí desde 1988. Uma Constituição Federal, entra governo, sai governo. Sempre se apontaram problemas do sistema tributário, mas nenhuma reforma tributária foi adiante. E um dos aspectos que sempre prejudicou que isso fosse levado em frente é o receio que os estados e os municípios têm de perder a sua autonomia.
A autonomia de um ente federativo, ela é dada pela sua competência de legislar, pela sua competência de gerir seus tributos, pela competência de abastecer seus cofres públicos, né, de empregar os recursos que eles recebem. Então, a partir do momento que você fala em uma junção de tributos de competência de um desses entes, principalmente quando pode levar a uma concentração, há muito receio de que essa autonomia seja mitigada, né, em razão de uma relação de dependência que você pode criar em relação a um órgão ou a um ente federativo específico. Eu acredito que, na verdade, o Simples Nacional, ele veio, quando foi criado, os mesmos receios que a gente tem hoje na reforma foram levantados na questão do Simples Nacional. E acho que um grande mérito desse regime foi mostrar que esses receios, na verdade, não passavam disso, acabaram sendo medo, porque se criou uma forma de gerir o tributo, de regulamentar o tributo, que tem a participação direta de todos os entes federativos, que tem uma distribuição automática do produto da arrecadação, de uma forma que essa relação de dependência acabou não se verificando. Então, acho que essa experiência é muito válida para se considerar agora a criação de um imposto unificado. E, de fato, isso a gente encontra nessas propostas, né? Essa ideia de um comitê gestor de âmbito nacional, formado por representantes da União, dos estados e dos municípios, que ficaria com essa responsabilidade, com essa incumbência de administrar, regular, representar esse imposto único e também de fazer a distribuição dessa receita, né? É aí que as propostas começam a divergir um pouco. Então vamos lá. Na proposta do deputado Raul, lá de 2004, e consequentemente a do Senado Federal, proposta número 110, a ideia é que esse IBS ele seja de competência dos estados. Então, ele unificaria toda a tributação sobre o consumo, PIS, COFINS, ICMS, ISS, IPI e ICMS. Além disso, nessa proposta específica, teria supressão também do salário, educação, CID combustível e do IOF. Todos esses tributos seriam aglutinados em um só, que seria o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, de competência dos estados. Então, seria instituída uma lei complementar de caráter nacional que teria o condão de criar e de regulamentar o IBS na sua totalidade, a princípio tirando qualquer competência individual que os estados e os municípios possam ter sobre esse imposto, mas a competência para gerir e para arrecadar seria dos estados, exclusivamente dos estados. E aí, paralelamente, para compensar a perda de arrecadação da União e dos municípios, teriam algumas realocações de competência tributária. Seria criado, no âmbito federal, um imposto seletivo, que a característica dele é ser monofásico e incidir sobre produtos específicos. Aqui no caso da proposta do deputado Raul, operações com petróleo derivado, combustível, lubrificante, gás natural, cigarro, fumo, energia elétrica, serviço de comunicação, bebidas. Então, teria uma incidência única com todo o produto da arrecadação destinado para a União. E aí teria outras alocações também, o ITCMD, né, Imposto sobre Transmissões Causa-Mortes e Doação, passaria à esfera federal. A base de cálculo do IPVA, Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores, ele seria ampliada, começaria a ser cobrado também sobre veículos aquáticos e aéreos, mas todo o produto da arrecadação seria destinado para o município. Então tem essas alocações para tentar adequar eventual perda de arrecadação que um ente possa ter com essa junção dos tributos. Mas o IBS em si, ele seria de competência estadual, no caso dessa proposta. Na proposta, na PEC 45, baseado na proposta do Bernardo Api, aqui o IBS, eu não vou falar federal, né? Eu acredito que seja mais correto falar que ele seria nacional. Perfeito. Também seria criado uma lei complementar, mas teria a criação de um comitê gestor, né? Que esse comitê gestor, composto por representantes da União, dos estados e dos municípios e do Distrito Federal, que teria a competência de gerir o imposto. Então, não seria propriamente um imposto criado pela União. É criado por meio de uma lei complementar nacional, mas seria administrado por esse comitê formado aí por todos os entes federativos. Um outro ponto que é levantado também, como você já antecipou, é a questão do receio dos municípios e estados de perder a arrecadação com a reforma tributária, né? Por isso nós temos, inclusive, uma bandeira muito forte contra esse imposto sobre bens e serviços de âmbito nacional, que eles trabalham com a ideia de um IBS dual, né? De fato, diferenciando um IBS
de âmbito federal, de competência da União, e um IBS de âmbito dos estados e do município. Como é que você enxerga essa situação? Essa ideia do IBS dual, ela foi apresentada formalmente da primeira vez nessa PEC número 128 do deputado Miranda. A ideia é o IBS é o mesmo das outras duas propostas, mas com uma divisão. Então teria uma unificação no âmbito federal, que seria a supressão do PIS e da COFINS, e talvez do IPI. Eu falo talvez, porque nessa proposta específica o IPI ficou de fora propositalmente, que o IPI ele será transformado num imposto seletivo, monofásico, nos mesmos moldes da outra proposta. Com finalidade extrafiscal. Com finalidade estritamente extrafiscal. E teria um segundo IBS, que seria de competência estadual, que juntaria o ICMS e o ISS. Então, na verdade, assim, cada operação com bens e serviços, a gente teria a incidência de 2 IBS, um da União e um dos estados e dos municípios. É uma tentativa que eles têm de manter a autonomia. A ideia por trás desse IBS dual é que tanto os estados quanto os municípios, eles preservem a autonomia, principalmente no que diz respeito à competência legislativa tributária, para poder instituir e regulamentar o tributo de acordo com a forma que melhor lhes convém. Eu, pessoalmente, acredito que não seja a melhor saída. Do meu ponto de vista, a possibilidade de criação de um comitê gestor supriria essa necessidade, né? E essa preocupação de manutenção da competência tanto dos estados do município é uma preocupação que existiu em relação à PEC número 45 e que, além da criação do comitê gestor, essa competência ela seria preservada mediante a fixação das alíquotas. Era nesse ponto que eu gostaria de tocar com você. Então nós temos a PEC 110 de 2019, que representa a proposta do Raul, que ela trabalha então com o IBS estadual e municipal e um alargamento da arrecadação tributária federal. E nós temos um IBS dual pela proposta 128/2019 e aí nós temos uma ferramenta também na proposta 45/2019, que não é só o comitê gestor, mas também essa fixação de alíquota que eles chamam de alíquotas singulares. Isso. Para o contribuinte, seria uma alíquota só. Então vamos supor, você faz uma compra, teria uma alíquota de 25%, 28%, é o que a gente iria ver. Mas por trás dessa alíquota, ela tem toda uma preparação, né? Tem todo um cálculo para se chegar nesse valor, né? Qual que é a ideia por detrás dessa alíquota? Primeiro que ela seria uma junção de cargas tributárias a que a União tem direito, a que os estados têm direito e a que os municípios têm direito. Em que medida que seriam preservadas, né? Que seria preservada a autonomia de cada um desses entes? É cada um que vai dizer qual é a alíquota que vai querer cobrar. Então, na prática, o que a gente vai ter? Se a gente compra um produto aqui em Londrina, ele vai ter uma alíquota X. Se a gente comprar em Cambé, vai ter alíquota Y. Se compra em Apucarana, vai ter alíquota Z. Se compra em São Paulo, vai ter uma alíquota W e pode ser tanto maior quanto menor, porque como cada município vai poder dizer sua alíquota e cada estado vai poder dizer sua alíquota, vai ter essa variação. Mas nesse sentido é respeitada a autonomia, né, de cada um dos entes federativos. Eles não vão ter competência para legislar sobre o tributo, mas a alíquota que cada um vai querer cobrar, isso vai continuar livre, né? Vai existir uma alíquota de referência, caso cada ente ou algum ente não exerça sua competência, o que vai se aplicar é a alíquota de referência, né? Mas tirando isso, os entes federativos são livres para fixar as alíquotas dentro dos seus parâmetros ali. E como é que funciona, né? Na verdade, não é uma somatória crua e simples das alíquotas dos tributos que vão ser suprimidos. Não pega a alíquota do PIS, da COFINS, do IPI, do ICMS, do ISS, soma e vai dar a carga tributária final. Porque a coisa é um pouco mais complexa do que isso, né? Onde surge a questão das alíquotas singulares. Certo. Quando tem uma arrecadação, isso de qualquer tributo, de contribuição, de imposto, independentemente do que seja, o ente federativo que faz aquela arrecadação, ele não possui disponibilidade sobre 100% daquele produto da arrecadação. Existe na Constituição Federal algumas determinações de alocações obrigatórias dessa carga tributária. Então, por exemplo, 50% de tudo que o Estado arrecada a título de ICMS tem que voltar para o município. Existe fundo de participação dos estados, né, onde uma parcela da arrecadação federal é mandada. Existe o fundo de participação dos municípios, é composta de uma forma semelhante. Existe investimento obrigatório na saúde, existe investimento obrigatório na obrigação. Então, na verdade, a alíquota singular é o percentual dessa arrecadação que é destinado para cada um desses fundos de participação obrigatória. E aí, fazendo a soma dessas participações obrigatórias, que você chegaria na alíquota final do IBS na proposta da PEC número 45.
E faz sentido também essa possibilidade do ente ele estabelecer uma alíquota menor ou maior, porque eu vou ter reflexo disso como cidadão, né? Eu aceito pagar mais tributo se eu tiver mais segurança, se eu tiver mais saúde, se eu tiver mais educação. Então, possivelmente um morador de São Paulo, da cidade de São Paulo, vai aceitar a ter uma alíquota do município maior, porque ele goza de benefícios e privilégios que outros moradores, outros contribuintes situados em outros municípios menores não gozam, né? Então, do ponto de vista do contribuinte, acredito que seja justificável também e compreensivo eu ter uma alíquota maior no meu município se eu tenho algumas vantagens que outros contribuintes não têm. Como é que você enxerga essa situação? Não, acho que essa colocação é perfeita. Um ponto que todas as propostas aqui elas se comprometem a bater é deixar o imposto mais simples e mais claro. Então, a partir do momento que você faz uma uniformização de alíquota, a partir do momento que você faz uma alíquota calculada por fora e uma alíquota única, digamos assim, aqui eu não estou falando de uniformidade de alíquota para todos os produtos, né, que algumas propostas contemplam. Estou falando assim, você tem um tributo incidindo sobre várias operações, você consegue enxergar o quanto você paga de imposto sobre um bem que você adquire, sobre um serviço que você toma. E você tendo essa clareza da tributação, primeiro que você consegue compreender, né, tendo a noção exata de quanto que a gente gasta com tributo no nosso dia a dia. Segundo, que permite que o contribuinte ele controle politicamente aquela tributação. Você sabendo claramente quanto que você paga, você pode buscar seus representantes para que eles exerçam o poder, né, que a gente deu para eles e pleiteiem uma redução de alíquota, enfim, tornando o sistema tributário cada vez mais justo, mais distributivo, menos complexo nesse sentido. Nós trabalhamos aqui já com a ideia de simplicidade, né, com a reunião de tributos em 1 ou 2, trabalhamos agora com essa questão de alíquotas diferentes. E como é que fica a questão de exportação, investimento, com essas propostas de reforma tributária? Todas as propostas aqui, ela tem a disposição expressa de que o IBS, seja dual, seja uno, independentemente, não incidirá sobre as exportações. É aquela ideia primordial, a gente tem que exportar produtos e não impostos. E a questão dos investimentos, ela também foi bastante contemplada, ela está prevista em todas as propostas, porque como a ideia é que você tribute o consumo, todo aquele bem ou serviço que não implica em consumo, por exemplo, os investimentos, eles têm que ser desonerados. Hoje, de certa forma, isso existe, né? Mas no ICMS, quando você compra um bem do ativo destinado para o ativo imobilizado da empresa, o crédito que você toma, você não toma tudo de uma vez. Você tem que postergar esse crédito por 48, 60 meses. Então, você pode levar até 5 anos para conseguir usar um crédito de ICMS de um bem do ativo que você comprou. As propostas, em geral, elas determinam a devolução do IBS incidente sobre esses bens em dinheiro e de uma forma praticamente imediata, né? Só com a necessidade de instauração de um processo administrativo ali para verificar se não tem fraude, se não tem simulação e pronto, com uma devolução rápida desse dinheiro. O objetivo de desonerar o investimento e estimular é notório, né, nesse caso. Sim, é tornar, de fato, uma tributação sobre o consumo, né? Acabando com qualquer eventual cumulatividade residual que possa ter. E esse mesmo raciocínio se aplica à exportação também, né? Quando eu falo de consumo e falo de destino, se eu estou tratando de um bem ou um serviço prestado para fora, ele não vai ser internalizado, eu não tenho que falar em tributação desse bem ou desse serviço também, certo? Não, perfeito. A ideia é justamente essa. Se tributa no destino internamente, também se tributa no destino externamente. Então, mas como a gente está mandando bem para o exterior, a ideia é que o produto seja competitivo lá fora, a lógica determina que, de fato, esse produto seja desonerado. Essas propostas de reformas, ela também prevê a manutenção do crédito nas operações de exportação. Sim. Se manter o crédito de exportação é um grande estímulo aí para que essas operações sejam buscadas, né, pelas empresas nacionais. Inclusive também uma devolução em dinheiro desse daí, uma restituição rápida, desburocratizada desse crédito que pode vir a ser acumulado. Não são raras as conversas que nós temos com empresários e contadores que eles demonstram grande preocupação com o saldo acumulado de ICMS exportação, travando todo o fluxo de caixa e operação. Pois é, se a gente olhar aqui no Paraná, por exemplo, tem um limite anual de crédito que pode ser compensado, que pode ser transmitido para terceiro, mas geralmente em março, abril de cada ano, esse limite já foi atingido. Exato. Então, na prática, ficam as empresas exportadoras com milhões de reais em crédito acumulado que não conseguem dar vazão para nada nesse crédito. Isso gera uma cumulatividade, isso gera aumento de preço, isso gera perda de competitividade. E outra preocupação frequente dos empresários e também dos contribuintes consumidores em geral é a substituição tributária. Pelo texto das propostas de reforma, nós não encontramos nada
nada tratando sobre substituição tributária, mas os textos das propostas de reforma sugerem, ao menos, o fim da substituição tributária. O que você entende sobre isso? De fato, buscando ali os textos, me chamou a atenção isso também. Nenhum aborda, pelo menos na redação originária, o que vai acontecer com a substituição tributária. A gente tem, em maior ou menor grau, limitação de concessão de benefício e incentivo fiscal. A PEC 45, por exemplo, veda por completo a concessão de incentivos, mas a substituição tributária em si, eu não encontrei disposição. Eu acredito que, considerando que essa tributação busca uma desburocratização, busca simplificação, busca redução de custo, não tem sentido se permitir esse mecanismo de substituição tributária. Ele acaba sendo incompatível com a ideia do IBS como um todo. Nós estamos falando de cálculo por fora, crédito financeiro, de fato seria muito custoso e sem sentido uma substituição tributária nesse tipo de operação. E encontramos também nos textos das reformas, quando há previsão de algum modelo nesse sentido, há expressa disposição de tributação monofásica, por exemplo, no caso dos impostos seletivos que são tratados, né? Então, acredito que se fosse trabalhada alguma ideia de substituição tributária nessas reformas, haveria previsão expressa também. Com certeza. A substituição tributária, ela tem a sua finalidade, né? Tem produto que é extremamente difícil se você for de fiscalizar, de arrecadar em uma ponta, né? Às vezes o consumo é muito pulverizado, o consumo ele é muito amplo, então é mais fácil você tributar no produtor, no distribuidor, do que direto lá no consumo final. Mas acredito eu que, se for mantida a questão da substituição tributária, ela precisaria ser de uma forma bem racionalizada, acho que levada a bastante efeito, uma forma bem criteriosa, essa questão que foi reconhecida pelo STF, de que quando a base ficta não se concretiza ou se concretizou em valor menor, que tem que ser imediatamente devolvida essa diferença para o contribuinte, seja em dinheiro, seja em crédito. Acredito que deveria ser adotada uma solução nesse sentido, mas também num regime de exceção, né, para casos muito pontuais, muito específicos e não tão generalizado da forma que a gente vê hoje, né? Hoje a substituição tributária virou um grande instrumento de conveniência para o Estado. Aquela necessidade que originou foi deixada de lado há muito tempo. A arrecadação é muito maior, né, se arrecadar por substituição tributária do que diretamente uma tributação ordinária. E você trabalhou ali com a questão de benefícios e incentivos fiscais. As propostas, elas trabalham com a ideia de uma alíquota uniforme. Então, independente do bem ou do serviço, eu teria uma alíquota só, ressalvada a questão da PEC 45, que ela possibilita o Estado ou o município de fixar sua própria alíquota singular. Como que você enxerga os benefícios fiscais e essas propostas de reforma? Bom, os benefícios fiscais, eles são hoje os grandes vilões do ICMS. Se tem um aspecto que torna esse imposto problemático, são os incentivos fiscais, porque esses incentivos eles viraram arma de arrecadação, né? Se hoje a gente se fala em guerra fiscal, é por causa desses benefícios fiscais. Um Estado, ele quer atrair investimento, ele concede um determinado benefício fiscal para uma empresa se instalar lá no seu território. A legislação determina que esse benefício seja aprovado pelo CONFAS. Até 2018, a aprovação tinha que ser por unanimidade. Depois de 2018, precisa ser por maioria. Mas, raríssimas vezes, isso é observado. O Estado, ele concede o benefício, a empresa se instala, começa a usufruir desse benefício e ali para frente vira um Deus nos acuda, que é cada estado querendo se proteger, criando legislações anti-elisivas, não reconhecendo os créditos desses benefícios, e quem acaba ficando no meio da mira é o contribuinte, ele que acaba pagando essa conta. Então a concessão de incentivo, né, vedar a concessão de incentivo de benefício no âmbito do IBS, eu acredito que ele seja muito benéfico. Inclusive na proposta ali da PEC 45, né, na hora que vê a exposição dos motivos, eles deixam muito claro que o imposto sobre consumo, ele não se presta para você fazer política pública, né? Você dá uma finalidade extrafiscal para um tributo sobre consumo, ele não é eficaz. É melhor que se faça políticas públicas para atingir esses objetivos do que tentar se utilizar desse imposto. O imposto sobre consumo, ele tem finalidade, ou deveria ter pelo menos, finalidade exclusiva arrecadatória, né? E a decisão de consumir ou não cabe ao contribuinte, cabe ao consumidor final. Se ele quer consumir um tênis, um sapato ou um sapatênis, quem vai decidir é ele e não a carga tributária, não a alíquota que incide sobre esse produto, né? E falando em
carga tributária. Como você mencionou também, a questão do Simples Nacional. Nós tivemos uma experiência com o Simples Nacional, trabalhando com essa ideia de comitê gestor, a reunião de uma série de tributos e a apuração e o recolhimento de forma simplificada em uma guia única. Nós verificamos que a proposta 45 de 2019 ela trabalha expressamente com a figura do Simples Nacional, e ela trabalha tanto com a possibilidade de recolher o IBS via Simples Nacional, como optar por recolher o IBS de forma apartada do Simples Nacional. Como ficaria essa situação? Ele dá essa liberdade para o contribuinte, verificar o que lhe seria mais conveniente optar por trazer isso para dentro do Simples ou de deixar para fora do Simples. Acredito eu que aí seja uma questão de conveniência, né? Hoje, como o Simples ele abrange o ISS, o ICMS, acho que não teria como ser diferente. O IBS ele precisa participar, né? Precisa compor uma parcela ali da arrecadação desse tributo. Mas também, muitos dos problemas que a gente vê hoje, questão de geração de crédito e tal, o IBS ele se propõe a suprimir. Então, às vezes, pode ser vantajoso para o contribuinte se manter no Simples Nacional e ainda assim recolher esse imposto por fora. Eu acredito que seja uma medida aí muito bem-vinda, muito salutar, caso seja aprovada. Agora, passando do contribuinte para a figura do ente, tanto do Estado como dos municípios, como fica a repartição da arrecadação nessas propostas de reforma tributária? Bom, uma coisa que a gente precisa ter em mente é que por nenhuma dessas propostas se busca uma redução de carga tributária. Hoje, reduzir carga tributária é impossível. E o que, no meu ponto de vista, vem viabilizando que essas propostas sejam discutidas, sejam levadas em frente, é a manutenção da arrecadação que cada um desses entes tem hoje. A gente volta e meia vê estados com dificuldade, salário atrasado, município então nem se fala. Então, uma premissa de qualquer uma dessas propostas é que seja mantida a arrecadação que cada um desses entes tem hoje. Então, cada uma das propostas tem mecanismos, né, para se manter a arrecadação atual. Isso passa, primeiro, pela readequação, né, constitucional da repartição das receitas, porque como você vai ter uma aglutinação de vários tributos em um só, você precisa fazer algumas adequações ali, questões de percentuais, etc, etc. Mas o que eu acho mais interessante é que em todas as propostas, em maior ou menor grau, elas trazem previsões de um prazo de período de transição longo, né? Então, aprovado o IBS, ele não vai ser cobrado logo em seguida. Ele vai ser instituído gradualmente, ele vai ser criado com uma alíquota bem pequena, se fala em 1%, para num período, aí depende da proposta, de 5 a 10 anos, ele entrar, né, ele substituir de vez os tributos que estão sendo suprimidos. E paralelamente, em relação aos entes federativos, acontece da mesma coisa, só que num prazo mais longo, né? A proposta do PEC 45, ela fala em até 50 anos para fazer essa transição. Então seria, salvo engano, 15 anos, 20 anos para ajustar a repartição das receitas e a partir dali um período para verificar se algum ente federativo teve de fato uma perda de arrecadação para que se faça os ajustes necessários para que ao menos se mantenha o que tenha hoje, né? Para que ninguém seja prejudicado pela criação desse imposto unificado. Como você citou, é inviável no atual cenário diminuir a arrecadação. E nós estamos falando aqui de tributação sobre consumo. Se eu não posso diminuir a arrecadação e estou trabalhando de tributo sobre consumo, isso quer dizer que a minha carga tributária sobre consumo não vai ser alterada? O grande problema que é citado no Brasil é o tributo sobre consumo ele é muito maior do que o tributo sobre patrimônio e sobre a renda. Eu tenho algum trabalho de modificação desse cenário nessas propostas? Então, acredito que tem que ir com um pouco de calma, né? A gente vê pontualmente, né? A proposta número 128, por exemplo, ela fala de tributação de dividendo. É uma coisa que tem em discussão hoje, mas ela tenta trazer a tributação da renda nesse sentido. Um problema que se fala hoje da nossa tributação é que ela é fortemente baseada na tributação do consumo e não na tributação da renda. E isso causa uma punitividade no sistema porque tanto rico quanto pobre come feijão, come arroz e paga o mesmo tributo sobre esse produto. Enquanto a tributação da renda, ela tem a alíquota progressiva, mas as faixas são muito pequenas.
E estão desatualizadas. Estão totalmente desatualizadas, né? Então o ideal seria, ao contrário, uma tributação mais fortemente baseada na renda do que no consumo. O problema é que vai voltar naquela questão da repartição de receita. Você suprimir uma tributação do consumo para você aumentar uma tributação de renda, você teria que mexer na competência dos estados e dos municípios, que a gente já está vendo que hoje é inviável. Você partir de uma tributação de consumo hoje para migrar para uma tributação de renda, eu vou dizer que é impossível. Então, o que eu vejo nessas propostas de emenda que estão hoje em tramitação? Simplificar a tributação do consumo, tornar ela mais racional e acho que principalmente tornar ela menos custosa. Então, você suprimindo 5, 6, 7 tributos, depende da proposta, não importa. Isso já reduz assim, drasticamente o custo que a empresa vai ter para pagar esses tributos. Você tornando a tributação mais clara, mais precisa, menos custosa, a tendência é que as empresas consigam alocar esses recursos em investimentos na sua atividade econômica, gerar mais receita, consequentemente gerar mais tributação. Então, essas reformas elas não buscam reduzir a carga. A carga ela vai se manter, mas ela se propõe a melhorar a tributação. E se você melhora a tributação, você permite uma arrecadação maior, né, uma arrecadação melhor. E acredito que isso, a longo prazo, né, depois de estabilizado o IBS, se permite discutir se uma eventual migração de uma tributação de consumo para uma tributação de renda, que acaba sendo mais justa, né? E hoje ela é totalmente relegada, deixada totalmente em terceiro plano. Nós temos ali um foco realmente bastante grande na tributação sobre o consumo e essa ideia de um imposto com ar de IVA, né, de valor agregado, mas nós temos ali algumas disposições que já vêm de forma tímida ali trabalhando com tributação de renda, como você mencionou, uma previsão de volta de tributação de lucros e dividendos, né, e temos também uma previsão de tributação de verba indenizatória, quando for superior ao valor do patrimônio ou valor gasto para indenização. E além disso, nós temos também uma proposta, nós vimos aqui recentemente o Marco Sintra ser demitido do Ministério da Fazenda, sob a alegação de que ele defendia a bandeira de uma nova CPMF, né? E nós temos aqui a emenda número 2, a proposta, a PEC 45 de 2019, que ela trabalha com essa ideia de imposto sobre movimentação financeira, que eles chamam de IMF. Como é que está sendo visto e como é que são os detalhes dessa proposta, Felipe? Essa proposta, ela foi apresentada pelo deputado Luciano Bivar, né, que hoje é o líder do PSL, partido do presidente. Ela é a proposta mais radical de todas, né? Ela foi apresentada ali dentro da PEC 45, é uma emenda que a gente chama de substitutiva. Ela simplesmente substitui todo o texto original pelas novas disposições. A ideia é se extinguir toda a tributação arrecadatória federal, tá? E isso incluiria PIS, COFINS, IOF, contribuições, enfim, se manteria só aquela tributação que tem uma natureza extrafiscal, né? Imposto de importação, imposto de exportação e o imposto de renda seria mantido também para não ter uma ruptura muito grande no sistema. E seria tudo substituído por um tributo único, né, incidente sobre a movimentação financeira, que alcançaria as duas pontas, né, tanto do débito quanto do crédito. Isso, do ponto de vista do contribuinte, reduziria praticamente a zero as obrigações acessórias, porque seria feito tudo no bojo da instituição financeira. Mas é uma proposta um tanto quanto radical, digamos assim. Ela representa uma quebra muito grande do que se tem hoje, apesar também que a gente precisa reconhecer que existem certas vantagens, sim, de migrar para esse tipo de tributação. Esse deputado, historicamente, ele sempre defendeu, né, sempre foi uma bandeira dele, uma tributação única. Só que ele foi relativizando no passar do tempo. A ideia inicial era suprimir absolutamente todos os tributos e ter um único tributo, né? Isso tiraria o tributo da União, do Estado, do município, seria tudo substituído por um tributo sobre movimentação financeira. Aí, com o tempo, ele foi amoldando, foi relativizando, até que hoje a proposta dele é limitada no âmbito federal e deixando de fora o imposto de renda. A diferença da proposta do então secretário da Receita, Marco Sintra, é que nessa proposta do deputado Luciano Bivar, a ideia, que nem eu disse, era suprimir toda uma arrecadação tributária federal. Enquanto na proposta que vai vir do governo ainda, que não veio, que a gente está na expectativa de quando vai vir, seria criar um tributo a mais. Uma forma de reduzir a tributação da folha de salários para que não haja perca de arrecadação seria criar esse imposto sobre movimentação financeira, né, que até agora vem sendo rechaçado, né, tanto por manifestação de Câmara quanto de presidente, que é uma proposta que aparentemente não tem sido bem aceita aí no meio legislativo. Mas a criação de um tributo a mais, digamos assim. De fato, o Congresso vem se posicionando
posicionando que uma tributação nesse sentido não passaria, né? E por outro lado, vem demonstrando bastante animação quanto a essas propostas de IBS, né? Trabalhando com IVA. A justificativa para essa, o que eles chamam de Imposto Único Federal, é que esse formato de IBS, de IVA, estaria ultrapassado, né? Nós temos aí uma economia atual muito pulverizada, muito rápida, trabalhando com digital, mercado financeiro, tudo muito desconectado do físico, hoje é tudo muito virtual, né? A alegação é de que então esse IBS ele é coisa do passado, a gente demorou muito para implementar o IBS e hoje ele não seria suficiente para sanar os problemas que nós temos. Você entende dessa forma também? O IBS, desse tributação de modelo de IVA, né, Imposto de Valor Agregado, apesar das críticas que se faz, ele é um modelo mundial, né? Então, se a gente verifica os países que adotam, a gente pode falar que esse modelo de tributação está hoje na quinta, na sexta geração, ele vem sendo aprimorado com o tempo. E eu acredito que é possível, sim, você trazer para dentro dele as novas realidades que surgem, né? Que nem você falou, serviços digitais, serviços hoje que estão naquele limite que a gente não sabe bem se é venda de mercadoria, se é prestação de serviço, por exemplo, streaming, né? Que tem uma grande discussão sobre o que é esse tipo de, vamos chamar de serviço, mas que não está bem definido ainda. E se eu coloco uma alíquota única sobre isso? Se você coloca uma base ampla destinada a atingir o consumo, pouco importa. Se é serviço, se é bem. Exatamente. Quando você tira a questão de multiplicidade de alíquota, de multiplicidade de base, você tira esses problemas de classificação. Então estaria resolvido esse problema. E um ponto importante que você mencionou também, eu acredito que vale frisar, é que esse IUF, que é o Imposto Único Federal, ele trabalha realmente só com tributos de alçada da União. Não substituiria o ICMS nem o ISS. Não, ele não substituiria e isso é um problema, né? Porque várias das questões que você tem hoje é motivado principalmente pelo ICMS. Então você mantém, você não resolve o problema. Talvez você crie outro, né? Exatamente. E acho interessante também essa questão, de novo, né? Apesar das críticas que se faz ao IBS, eu acho que é importantíssimo a gente mencionar que os estados têm apoiado a criação do IBS, né? E aqui mais especificamente a proposta do deputado Baleia Rossi, baseada na ideia do Bernardo Api e lá do Centro de Cidadania Fiscal. Foi aprovado no âmbito do CONCEFAS, que é o Comitê dos Secretários de Fazenda dos estados, a proposta deles de reforma tributária, deles que eu digo dos estados. E houve uma adesão a essa proposta da PEC 45, com algumas ressalvas, mas em resumo, os estados compraram essa ideia. A principal ressalva que os estados fazem é que eles não gostariam que a União participasse do comitê gestor. Então, acaba sendo uma mescla das ideias do deputado Raul com as ideias do deputado Baleia Rossi, do economista Bernardo Api, que você ainda teria um IBS de caráter nacional, gerido por um comitê gestor, mas que a União não participaria desse comitê gestor. O argumento deles é: os estados têm entrado com a maior fatia do IBS, por meio da substituição do ICMS. Então seria justo que o controle, né, que a gestão do IBS ficaria para os estados, ainda que se mantém todo esse arcabouço legislativo, a competência da forma como foi outorgada, por lei complementar, sem incentivos. E um segundo ponto que eu achei bem interessante, a proposta do Bernardo Api já tinha contemplado essa ideia, mas que agora eles ressaltaram, é tornar esse imposto distributivo. Em que sentido? Permitir, por meio dos programas de nota fiscal eletrônica, o cruzamento de dados com as bases de programas sociais do governo para devolver uma parcela do imposto à população de baixa renda. Então seria uma forma de você conseguir, sem incentivo fiscal, fazer com que a população de baixa renda não pague o imposto ou que tenha uma boa parcela restituída, né, de forma a onerar desse imposto quem tem uma capacidade contributiva maior. De fato, também vejo isso como uma solução muito inteligente por parte dessa proposta de minimizar o efeito tributário do Brasil, que é extensivamente sobre consumo, né? Então você não muda realmente toda essa sistemática, não entra na questão de repartição de receita, mas de fato você alivia a carga tributária incidente sobre consumo, especialmente para os contribuintes de menor poder aquisitivo. Não, com certeza. Isso eu acho que é um aspecto muito, muito relevante. Você consegue atingir objetivos aí que até hoje, sinceramente, eu não enxerguei ainda em nenhum outro modelo de tributação. Maravilha, Felipe.
Então, de toda a nossa exposição para os nossos ouvintes, o que a gente pode concluir? Lembrando que esse é só o primeiro episódio sobre propostas de reforma tributária para trazer para vocês o cenário mais geral, né, considerando essas diversas propostas que estão em tramitação no Congresso, e lembrando que nós vamos nos aprofundar em episódios específicos, tá? Então, como que a gente pode concluir para os nossos ouvintes sobre o atual cenário das reformas tributárias? Bom, eu confesso que eu estou esperançoso com o cenário, né? A gente tem visto aí uma movimentação política em torno de uma reforma tributária que a gente nunca viu antes. Acho que o momento político é favorável. Eu vejo que há interesse de todos os entes envolvidos. As propostas são boas, as propostas são razoáveis. Elas se propõem atacar o problema desse modelo específico de tributação. Eles não querem resolver o mundo com essas propostas tributárias. Acredito que as propostas, para que a gente consiga tornar o sistema melhor, ela tem que ser pontual, né? Tem que buscar problemas específicos, resolve um, depois parte para o próximo, e isso, em menor ou maior grau, todas as propostas conseguem fazer. Então, acho que o cenário é bastante favorável, né? A gente tem visto acordo, tem visto adesão de Estado, tem visto posições favoráveis de deputados, de senadores. Então, acredito que, pelo que a gente escuta falar, que até o final do ano a gente deve ter um cenário mais definido, mais claro do que vai acontecer. Mas eu acredito que coisa boa vem aí em frente, sim. Acompanho você também, Felipe. Embora haja divergência política notória dentro do Congresso, há diálogo, né? Há diálogo sobre reforma tributária, mesmo as posições mais opostas estão conversando, estão com convergência de interesses, perceberam a necessidade de uma reforma tributária, percebem o quanto é custoso para o país esse sistema complexo, sem segurança jurídica para investidor, para empresário, para consumidor. Então, o cenário realmente é positivo. E de todas essas, Felipe, confesso para você aqui que a PEC 45/2019 é a que mais me agrada. E embora haja pontos positivos em todas, eu vejo que ela está muito bem estruturada, né? Vai passar por discussão ainda, mas o sistema dela está bem fechado, está bem redondo. Vejo com boa expectativa que passe essa PEC. Eu concordo com você. Sou fã do Bernardo Api, sou fã do professor Eurico. Tive aula com o professor Eurico, inclusive também na pós-graduação. Eles sabem do que eles estão falando. Nas outras propostas, e eu não quero aqui criticar de forma negativa e tal, mas há pontos que elas não atacam o que precisam, ou que acabam abrindo margem para que circunstâncias que hoje existem, que são debatidas, sejam recriadas. E eu vejo que a PEC 45, ela objetiva mesmo acabar com os problemas da tributação sobre o consumo. Lógico, há pontos a serem aprimorados, que nem você mesmo disse, foram apresentados 124 propostas de emenda, né, na comissão especial da Câmara. Tem proposta ali de tudo quanto é forma, mas com certeza tem bastante coisa ali que vem para aprimorar também, deixar esse projeto melhor, deixar esse projeto mais acessível e quem sabe, né, atingir os objetivos aí que ele se propõe. Também é a minha proposta preferida essa. Perfeito. Ouvintes, acredito que por hoje é só. Ficamos por aqui com mais esse episódio e estamos à disposição por meio da nossa página para atender vocês com dúvidas, com sugestões. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado, Felipe. Obrigado, Henrique, foi bem legal e acompanhe a gente. Um abraço, tchau, tchau. Um abraço, tchau. Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts.